E nós estivemos 6 anos atrás juntos. Quero saber quem estava lá. Quem foi? Quem foi? Quero ver as mãos. Uau! Eu quero uma salva de palmas para vocês, veteranos, que estiveram lá no Fortes em Curitiba. E a gente terminou junto, naquele domingo único. Eu nunca mais vou esquecer. Passaram 20 anos, porque a pandemia jogou 15 no meio. Que loucura! E agora, quando eu recebo o convite para estar com vocês no Fortes, eu falei: Senhor Deus, viver 10 mil jovens em 3 momentos diferentes, em 3 estados diferentes, em 3 apelos diferentes e 3 características diferentes, jovens do sul do Brasil, essa é a maior prova de que uma revolução está acontecendo no sul do Brasil, amém? Enquanto o Brasil se volta para a praia de Copacabana, Deus se volta para esses 3 lugares, onde no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós estamos aqui para dizer o que mais importa na nossa vida é Deus, amém? É o Fortes. Eu estive no Rio Grande do Sul, eu passei em Santa Catarina, mas agora a gente termina aqui no... Emoção à flor da pele. Isso aqui é revolução do bem. Isso aqui são jovens que salvam do pecado e guiam no serviço. Porque o jovem com Jesus, ele é. O jovem que testemunha, ele é. O jovem que vive a profecia, o remanescente, a Bíblia aberta, ele é. O jovem que ama o próximo, ele é. E para você, nesse terceiro e último vídeo desse final de semana que marcou a minha vida, é o grito de guerra do Paraná para o mundo que diz: Maranata! Maranata! Viva o Fortes Paraná! Curve sua cabeça. Palavra de Deus, noite especial para marcar o nosso coração. Meu Deus, eu só posso te louvar, Senhor, porque o cansaço físico vai embora na hora, quando a gente sente essa juventude efervescendo de amor, paixão, energia, força, mas acima de tudo louvor e certeza da volta de Jesus. Pai, obrigado pelos organizadores desse Fortes. É a última noite, é o último encanto noturno, e eu te peço, Senhor, que nesse momento, cada departamental cansado, exausto, regional, equipe de apoio, sinta o privilégio de encurtar a volta de Cristo com esse final de semana, para a gente nunca mais esquecer. Abençoe todos que curtiram menos e trabalharam mais. Mas, Senhor, também abençoe essa garotada. O objetivo máximo desse programa é a terceira e última noite. Noites mal dormidas, voos incessantes, cansaço de uma maratona. Mas, Deus, eu sinto nesse palco agora, depois de ouvir esse louvor, esse grito de amor, que, Senhor, essa é a melhor juventude que existe na face da terra. Meu pedido, Tu sabes a importância dessa mensagem. Tu sabes a seriedade dela, Tu sabes a urgência dela, e é o que eu te imploro, Senhor, que agora o Espírito Santo trabalhe sobrenaturalmente, dando a esse auditório a reverência, a inspiração, a força, a clareza mental, para que esses jovens escutem o que eles têm que viver, para que sejam fortes nessa terra, para serem fortes na nova terra. Meu Deus, obrigado, que esses próximos minutos sejam para a gente lembrar para o resto da vida, o milagre que vai acontecer nesse auditório, na continuação desse louvor, dessa descontraída apresentação artística de personagens bíblicos, nessa forma linda do jovem dizer que é jovem. Senhor, agora é contigo, e o Espírito Santo com a gente aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ivan McGuire tinha 35 anos, já havia pulado de paraquedas 850 vezes,
E Ivan McGuire agora se torna um profissional do paraquedismo, um instrutor de paraquedas, ganhando a vida como? Pulando com turistas, pulando com pessoas. E naquele domingo, como amanhã, se Deus quiser, vai estar sol, vai estar bonito, vai estar um clima legal. Naquele domingo, o Ivan já tinha pulado 2 vezes de paraquedas, curtição máxima. Mas o terceiro pulo dele era o mais importante, era o que ia lhe dar mais dinheiro, era a profissão dele. Afinal de contas, um turista pagou para o colega de Ivan McGuire pular junto e pagou para o Ivan McGuire a filmagem profissional desse salto. E os dois ganhariam mais do que costumeiramente ganham. Tudo certo, o avião decola, o profissional, colega do Ivan, já está com o turista colado ao corpo, onde ambos vão pular. E o Ivan McGuire, vendo o avião voar, levantar a sua altitude, começa a checar a câmera, checa a bateria, ele checa todo o equipamento, e está tudo perfeito. E lá, a quase 10 mil pés de altitude, 3 mil quilômetros, a porta é aberta, o vento entra, o avião está sobrevoando as nuvens, e agora é a hora do salto. E nesse momento, numa última olhada, Ivan checa o REC da câmera, checa a bateria da câmera, passa uma flanela na lente da câmera, e todos se precipitam para a altitude dos ares. E o voo é mágico. Agora começa o turista sendo agarrado ali pelo profissional, ele está fazendo todos os seus gestos, enquanto o Ivan está do outro lado, filmando, pegando os takes perfeitos. É história para contar, é muita coisa boa para viver. Eles caem junto até chegar ao altímetro dizendo, abra o paraquedas. E nesse momento, o colega do Ivan com o turista abre o paraquedas. E o Ivan, naturalmente, ele vai com a sua mão para a alça, para abrir o paraquedas. E nesse momento a câmera mostra a sua mão gesticulando nervosamente. Até a câmera gravar, na confusão dos ares e dos movimentos entre as nuvens, o grito de Ivan McGuire dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ivan McGuire, com 38 anos, depois de 850 saltos, e naquele dia, já no terceiro salto do mesmo dia, ele pulou com a câmera, com a bateria na câmera, com toda a lente da câmera, com a mochila da câmera. Só que o Ivan McGuire, ele pulou sem o paraquedas. E essa é uma história que já aconteceu alguns anos atrás, em tempos onde as câmeras eram maiores. E essas são as fotos que estão no Google, se você digitar Ivan McGuire. Nos próximos segundos, ele despenca nas alturas sem ter o que fazer, porque o seu amigo já estava muito acima no paraquedas aberto. O Ivan McGuire morre na hora, instantaneamente, no piso e no solo, mudando as regras do paraquedismo para que houvesse mais um sistema de segurança e conferência do óbvio. Não adianta você estar com a câmera para filmar o mundo, se no teu corpo você não tem o paraquedas. Jovem, eu vim aqui para terminar essa noite com você, e é a última noite do Fortes, uma das últimas mensagens, e agora é a hora máxima de você nunca esquecer o que eu sempre falo. Você, jovem, só tem a chance de uma vida para torná-la extraordinária, amém? Só que agora é a hora de você parar para olhar para você. É o raio-x final desse momento incrível do Fortes. É a noite para você pensar, não adianta o Fortes filmar para o mundo, se dentro de você, depois dessas noites, alguma coisa ainda estiver desequilibrada, desnivelada, ou seja, você tem empolgação, mas dentro de você está faltando paraquedas, jovem. Não adianta ser forte para o mundo, se Deus não estiver sendo forte em você. E aí essa é a imagem de muitos jovens adventistas do sétimo dia, infelizmente, não por ser um palhaço, mas por ter um sorriso que parece, enquanto a tua boca está triste, teu coração está frustrado, e você aparenta ser um jovem empolgado, mas lá no fundo do coração, alguma coisa não está legal. E jovens, num silêncio incrível desse eu te digo, sabe o que faz a gente pensar? Nessa última noite, você está com paraquedas ou mais preocupado com a câmera para o mundo?
A única maneira de você sobreviver a esse planeta maluco, em sorrisos plásticos disfarçados e fake news, é começarmos o programa, continuarmos o programa e terminarmos o programa com Jesus. Quem tem Jesus aqui, diga eu. Quem depois desse final de semana termina essa noite de sábado dizendo: pastor, estou no lugar que eu tinha que estar, e é sábado à noite onde o povo perde a cabeça, mas eu aqui nesse sábado à noite construo a minha vida eterna, porque eu estou com Jesus. Quem está assim, diga eu. Você diz amém? Por isso, quando me convidaram há mais de 2 anos para estar com vocês no Fortes, eu imaginei: Senhor, um texto bíblico, um recado da Bíblia, um momento mágico onde você veja a Bíblia sendo resumida no versículo mais forte da palavra de Deus. Eu te pergunto, qual é o versículo mais forte da Bíblia? Será que o versículo mais forte da Bíblia é, por exemplo, você olhar para Salmos 23 e dizer assim: Senhor, está aqui o Salmo do pastor, esse aqui é um trecho, só um minutinho, esse aqui é um trecho totalmente forte da Bíblia. Será que você diria que é o Salmo 23? Será que você olharia para mim aqui e dizer: não, pastor, é Apocalipse 21 e 22, ou é Gênesis quando o mundo começa? São as bem-aventuranças? Qual é o texto da Bíblia para você que resume o forte da Bíblia? Alguns já viram pelo Instagram. Meus amigos queridos e jovens, eu queria trazer para você hoje uma reflexão do texto principal da Bíblia. Não sou eu falando, todos reconhecem, a Bíblia tem um texto escrito com sangue, onde mostra o antes, o durante e o depois do plano da redenção, e João 3,16 é o versículo que o aventureiro sabe de cor, o desbravador sabe de cor, o recém-batizado sabe de cor, no estudo bíblico você decora, porque João 3,16 é um texto lindo da Bíblia. Eu tenho minha Bíblia aberta, você tem a sua no celular, mas nós sabemos de cor. Eu quero ouvir esse auditório com 3.000 jovens aqui dizendo para o céu. O que está em João 3,16? Juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Amém? A mensagem acabou. O texto está lido e era isso. Não. Eu fiquei incomodado alguns anos atrás. E pensando um pouquinho sobre o 3,16, eu fiquei falando: Senhor, esse texto é tão lindo, é tão encantador, é tão único. Isso não é um sermão numerólogo, eu não sou aqui de ficar fazendo mandingas ou superstições, eu não creio nessa numerologia, mas existem algumas coincidências bíblicas que são providência. E aí, jovem do Paraná, sabe o que eu fiquei pensando? Senhor, se João 3,16, ele é tão incrível, será que nós temos outras correlações incríveis na Bíblia, nos livros da Bíblia que tem 3,16? E olha que loucura, vários livros na Bíblia, como por exemplo, 1ª, 2ª e 3ª João, ou Judas, não chega ao 3º capítulo, então estão descartados. E na Bíblia, que tem 66 livros, alguns livros que tem o capítulo 3, ele não chega no versículo 16, também eu descartei. Mas aí, jovem, sabe o que eu fiquei curioso? O que a Bíblia diz quando você tem um livro que tem o capítulo 3 e tem um capítulo 3 que chega no versículo 16? E agora você vai viver comigo uma viagem bíblica como você nunca teve na sua vida, para entender comigo como Deus é fantástico ao trazer para nós a essência do 3,16 como coluna vertebral do plano da redenção para uma juventude jovem, forte e num sábado à noite. Então agora eu quero começar com você uma experiência didática. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, rápidos, mas ao mesmo tempo profundos. E toda vez que eu falar um livro da Bíblia, você já sabe que o mesmo capítulo e o mesmo versículo vai ser 3. Então só quero brincar com você uma coisa. Para a gente ficar junto, quando eu falar um livro, você respira fundo e como você gritou fortes, agora você vai dizer 3,16, tudo bem? Quando eu falar Gênesis, não, tá fraco. Mateus, vem comigo. Lucas, Abacuque, Ageu, vem comigo. Coríntios, Romanos, Apocalipse, Isaac. Não tem Isaac na Bíblia. Tem Isaac na Bíblia, mas não como um livro da Bíblia.
Fique esperto comigo, olha para a tela, porque eu já começo com você a primeira característica do 3,16 na palavra de Deus. Nós começamos com o primeiro 3,16 que nos lembra a realidade de estarmos hoje aqui, enquanto o mundo num sábado à noite está em outras experiências por aí. Porque agora venha comigo, a gente começa com o primeiro, que está em Gênesis. E a gente lê, a mulher disse, multiplicarei teus sofrimentos, em meio a dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Jovens do Paraná, primeiro, isso aqui não é um versículo sexista, não é um versículo machista, isso aqui é um versículo profético que mostra a quebra dos relacionamentos. O pecado estragou as relações humanas, o pecado estragou as relações perfeitas. E de lá para cá, jovem, se você não sabe da noite, não tem o teu paraquedas e sente o coração um pouquinho vazio, é porque isso é graças à desgraça do pecado. E se começa em Gênesis, o homem mais sábio do mundo depois de Cristo fala em Eclesiastes: debaixo do sol, no lugar da justiça, há o quê? Impiedade. É o pecado, gente. Estragou sonhos, estragou ideais, estragou eternidades momentaneamente. Aí você vem comigo, para o apóstolo Paulo, que escreve no livro de Romanos, vamos comigo, nos seus caminhos a destruição e miséria. Meu querido jovem, do lado de cada terra, ou é luto ou é luta. Eu costumo falar isso para você nunca esquecer. Se você está vivo, é porque você está lutando. E se você não vive luta alguma, é porque já morreu. Essa é a realidade do pecado. E aí nós voltamos para o livro do Velho Testamento mais messiânico e profético da Bíblia, que é o livro de Isaías, que nos diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida. Pastor, outro versículo feminista, machista e sexista. Não, isso aqui é profecia, que fala que o povo de Israel foi o povo de Deus até se achar dono de si mesmo. E a maior desgraça dessa noite é essa imagem, porque essa é a imagem que decifra para você, querido jovem, quando você se torna um adventista, arrogante, vaidoso, ambicioso e cheio de si. Essa é a desgraça das mulheres de Sião, que desfilavam com seus queixos e narizes empinados, dizendo: sou melhor que os outros. Não somos. E olha que loucura, gente, a Bíblia começa com uma maldição, Gênesis 3,16, e agora venha comigo para onde a Bíblia termina, Apocalipse. Me arrepia em pensar que a gente lê: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A Bíblia começa com um lembrete: o pecado estraga as relações. A Bíblia termina com um lembrete: o pecado pode estragar uma igreja. Eu imaginava que Apocalipse ia ser melhor do que isso, não é. É o lembrete de que se nós formos Laodiceia, nunca teremos a bênção de Filadélfia. E amado jovem paranaense, nesse final de Fortes, eu venho aqui para te dizer, pelo amor de Deus, de Gênesis a Apocalipse no 3,16, nunca saiba tudo. Quando você passar a saber tudo, você vai perder tudo. Não é porque somos um povo doutrinário, um povo profético, um povo remanescente, um povo bíblico, que agora eu fico cheio de mim, olho para o planeta e digo: sei tudo. Não sei, você também não sabe. Só saberemos de acordo com a relação daquele que sabe tudo, que se chama Jesus. Bom, já lemos 5 versículos bíblicos, 3,16, que mostra o pecado. Vamos para a segunda parte. Se há um pecado, jovens, me arrepia agora pensar, há uma verdade. E olha que loucura, pastores, o versículo que nós mais usamos para apresentar a Bíblia num estudo bíblico, ele está em 2 Timóteo, que nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção e educação na... Ô jovem, esse é o versículo que mostra para o planeta que Deus tem um livro capaz de derreter a desgraça do mundo, capaz de derreter a frieza do planeta, capaz de mostrar, como você viu hoje em outros sermões, a relevância bíblica perante uma sociedade jovem. Pelo amor de Deus, jovem, lembra de uma coisa:
O diabo não está tão interessado em assassinatos, em genocídios, em adultérios, em pornografias, em mentiras, em roubos, corrupção, drogas ou a desgraça que for. Como assim, pastor? Não! O objetivo número 1 do demônio não é você matar o próximo. O objetivo número 1 do demônio não é você trair a sua esposa. O objetivo número 1 do inferno é colocar as suas garras demoníacas na tua cosmovisão bíblica. E num sábado à noite, jovens, eu vim aqui para te falar, não brinca com aquilo que é sério. Se o demônio conseguir tirar você da Bíblia, ele tira você de todos os freios que podem nos manter uma civilização para o reino de Deus. Falta a Bíblia. Então, por favor, lembra do que eu vou te falar agora. Bezerro não é ovelha. Bezerro é para idolatria, ovelha é para redenção. Bezerro é de ouro, ovelha é de sangue. Bezerro é o demônio, ovelha é Cristo. Jovem querido, venha comigo para entender no 3,16 que se há um pecado, há uma verdade que te lembra. Toma cuidado com aqueles que se disfarçam de pele de ovelha, mas no fundo são traiçoeiros e lobos. Toma cuidado com aqueles que se disfarçam de ovelha, mas estão na lama do pecado. Toma cuidado com aqueles que parecem ovelha, mas são cínicos, mordazes, críticos e perigosos. Toma cuidado com aqueles que parecem ovelha, mas são grossos, brutões e maus. Toma cuidado com aqueles que parecem ovelha, mas são linguarudos, fofoqueiros e falam pelos cantos. E toma cuidado, porque o demônio se disfarça de ovelha para dizer para você, não é bem assim. Pastor, mas num sábado à noite uma mensagem assim, vai ficar pior, ou melhor. Você está no centro do conflito entre o bem e o mal. E jovem, me arrepia pensar, junto ao Mateus, estamos cansados, não dormimos, mas em 3 auditórios, 3 momentos, onde eu vejo o silêncio desses jovens para dizer, meu Deus, aqui está o coração do conflito entre o bem e o mal, porque se o diabo pegar você, jovem, ele estraga toda a sua geração depois de você. Não, aqui há jovens da verdade, amém? Por isso, Paraná, não se faz calvário com madeira de Pinóquio. Não dá para brincar com verdade achando que vira mentira. Não brinque com isso. Meu recado a você depois de um final de semana como esse é Colossenses. Habite em vós o quê? Eu vou aqui pertinho. Habite em vós o quê? A palavra está em você. A palavra que vem das pedras da lei, passam por todo aquele processo especial dos pergaminhos da história, até chegar em livros nas nossas mãos, e hoje digital nas suas mãos. Cuidado, cuidado com as pequenas pedras, porque das grandes a gente desvia. Jovem querido, quando você começa a se distrair da tua oração, da tua comunhão com Deus, das pequenas pedras do dia a dia, vou rolar a tela de TikTok, vou responder meu WhatsApp, eu já vou viver o meu momento digital, você vai perder a tua comunhão real com Deus. Cuidado com as pequenas pedras, das grandes a gente desvia. Meu pedido a você, viva essa água da vida, capaz de hidratar a secura do mundo, um mundo de escassez. Então sejamos hidratados perante o mundo com a palavra de Deus. Qual que é o meu medo? Braveza, briga, polarização, trincheira, lacração, e a galera que vai para um canto, xingando o outro canto. Ouvi uma frase que eu compartilho com você. Tenha medo daqueles que constroem a arca, mas ficam brigando pela cor do prego. Distrações irrelevantes. Cuidado com o teu comportamento, jovem. No mundo digital, você é aquele lacrador que só chega para tacar pedra e vai em piquete, vai em manifestação, e você vai naquela lacração. Não, Senhor, tem que depender de Deus. Eu vou ser um Uzá moderno que toca na arca e morre porque Deus disse, eu me defendo. Então, jovem, cuida com as suas palavras, cuida com o seu jeito.
amo pensar que se falar em línguas é um dom, segurar a língua é um fruto. Amém? E você consegue? Ou fica brigando? Jovens queridos, Deus não chamou o adventista paranaense para ficar por aí lacrando e se envolvendo e brigando. Gente, sejamos luz, sejamos sal, sejamos o jovem mais alegre, mais divertido, mais empolgado, porque quando você entra nessas brigas, para você nunca mais esquecer essa frase, lembra disso: nunca lute com um porco, porque os dois vão se sujar, mas o porco vai gostar. Que você não seja o porco. Mas eu me preocupo quando eu vejo jovens no lodo, achando que estão testemunhando, batendo no outro. Deus não quer isso de você nem de mim. Deus quer que as nossas redes sociais sejam usadas para falar de Jesus. Se nós temos o pecado que é vencido pela verdade, já estamos na terceira parte, e eu amo essa, porque ela fala da entrega. E agora, olha para mim, o Novo Testamento começa com Mateus, ei, vem comigo, Mateus, batizado Jesus saiu da água e abriram os céus. O primeiro 3,16 do Novo Testamento é aquele que andou sobre as águas, se colocou debaixo delas, para te dar o exemplo da tua entrega eterna aos braços de Cristo. O batismo. Amado jovem, batiza. Não vou dar volta naquilo que Deus é direto. Se Cristo deu o exemplo da entrega, você também dá o exemplo da sua entrega, amém? E se você está intercedendo por jovens que vieram a apelos batismais durante esse final de semana, e amanhã ainda vai ter batismo, eu quero que você diga o amém mais lindo dessa noite, amém? Amém. Jovem, você que veio aqui e está sentindo o teu coração se movendo, só te peço, deixa acontecer, porque é lindo ver a entrega, e é por isso que vamos para 2 Coríntios, mas quando alguém se converte do Senhor, o que é retirado? O véu. Coaches Gospel, vivo na maior capital dessa América do Sul, eu vejo pessoas lotando os maiores auditórios e ginásios de São Paulo, onde você tem 10, 15 mil pessoas vivendo finais de semana muito maiores do que este aqui, onde só se fala sobre prosperidade, sobre cuidado, sobre agenda. Não sou contra a prosperidade de você cuidar da sua agenda de negócios e ser responsável, mas cuidado quando você promete pela Bíblia essa produtividade que chega a beirar a velha prosperidade interesseira. Hoje você não vai encontrar em muitos coaches por aí que fazem uma série de mensagens, seguidores e movem multidões. Eles falam de amor, falam de resultado, falam de foco, mas está faltando nos púlpitos evangélicos, nos apresentadores evangélicos e em muitos coaches por aí, esta palavra que eu lhe mostro agora, jovem. O adventismo não pode fugir de uma palavra que nos caracteriza como povo remanescente: quebrantamento. E eu não vim num sábado à noite para dizer para você que está tudo bem. Quando você tira do teu dicionário cristão quebrantamento, transformação, mudança, salvação, conversão. E hoje, jovem, cuidado, porque você está sendo infectado por pessoas que até foram adventistas, saíram do adventismo porque disseram: eu não quero uma religião que me muda, eu quero que eu mude a Deus. E aí você acha que essa pessoa fala em nome de Deus? Não fala. Se não há transformação, se não há conversão, se não há quebrantamento, não há religião, porque Deus muda, amém? E jovens, essa imagem eu pedi por inteligência artificial, é uma desgraça. Deus me livre de pregar numa igreja assim, porque se o adventismo existir só para entretenimento, a concorrência do adventismo vai ser o circo. E uma igreja misturada com um circo é a maior blasfêmia que possa acontecer.
Eu estive na Europa no passado falando para um grupo de empresários lá, e eu vivi esse momento real, quando eu vi que hoje na Alemanha e na Bélgica, na Holanda e outros países, 10 mil templos, ou católicos, ou protestantes, ou reformistas, estão fechando as suas portas. Como eles são muito antigos, eles não são destruídos, então não tem ninguém dentro. O que eles estão fazendo? Pegando uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, bonita, uma obra de arte que foi feita para adorar a Deus, e pondo lá dentro um bar, uma biblioteca, um paredão de escalada e de rapel. Porque na Europa começou esse papo, não é bem assim, mente aberta, vamos cuidar, vamos modernizar, está esvaziando a ponto dos templos virarem boate. Querido jovem, vou te dizer o que eu disse ontem em Santa Catarina, vai piorar. Não posso passar glacê na tua cabeça, nem marshmallow nos teus ombros. Vivemos tempos onde eu sou apaixonado por tecnologia, eu vivo tecnologia, estou na tecnologia, e minha área de ação como pastor é a tecnologia e a comunicação. Então só vai aumentar possibilidades e desafios. Você é um jovem digital. Milênios já estão tendo filhos. Minha filha, que era geração alfa, já perdeu o posto para a nova geração beta, que começa esse ano. Por quê? Inteligência artificial, metaverso, tudo que você imaginar de engenharia quântica, biotecnologia. E só para você entender, nessa semana, essa matéria dizendo que um computador quântico fez 2,6 bilhões de anos de computação, 2 bilhões de anos de cálculos em apenas 4 minutos. Ô jovem da galeria, ou isso te apavora ou nada apavora. Porque arquibancada, 4 minutos, se um computador faz o equivalente a 2 bilhões de anos em cálculos, o que vai acontecer? Bênção e maldição, oportunidade e desgraça. A palavra do ano passado, escolhida pelo dicionário de Oxford, foi brain rot, que quer dizer cérebro podre. Pastor, que isso? Eu também me assustei. Mas sabe o que está acontecendo, jovem? Tanta informação, tanto conteúdo, tanto absurdo, tanta loucura digital e tantos vídeos de TikTok, que essa geração tiktokizada fica até 6 horas só rolando tela. Isso está mexendo com os seus neurônios. Eu não sou contra a tela, eu estou na tela, eu escrevo para a tela, eu olho as telas, mas por favor, jovem, ponha limites. Porque transformação, mudança de perfil, é você controlar a sua quebra de limites. E um cérebro brain rot é um cérebro que se apequena, não tem mais clareza para discutir. Você começa a perder a capacidade de discernimento, porque é tela. Cuida. Seja senhor do seu celular, para não virar escravo da tecnologia. Só para nos lembrar que são tempos difíceis, exigem entrega. A porta da graça está aberta, amém? Mas a porta da graça não está em reforma, ela continua estreita. Essa é a realidade nossa, jovem, no Fortes. 6 anos atrás fizemos a cruz em forma de tinta para nos lembrar. 6, 7 anos depois voltamos para mostrar para o mundo a cicatriz da cruz nas mãos de jovens, que de Calebes a líderes de jovens estão incomodados com esse mundo. Então, se da verdade, do pecado tem uma verdade que traz a entrega, agora vem comigo num sábado à noite. Porque a quarta característica do 3,16 é o poder. E agora arregala seus olhos, porque se eu falei para você em Mateus, vem para o outro evangelho, porque agora em Lucas a gente lê, vos batizará com o Espírito Santo e com o... Uau! Em Mateus 3,16, Cristo é batizado nas águas. Em Lucas 3,16, eu e você somos batizados no fogo. E jovem, falemos desse fogo, da bênção perante o mundo, onde mostramos uma igreja contagiante, com poder, que não pode plastificar os nossos microfones. É a última noite, é aqui que a tua mente está para receber essa mensagem, jovem. Não permita
que a nossa comunicação se perca com o mundo, é poder. E essa é a logomarca que representa um povo do advento, que aguarda a volta de Cristo, guarda o sábado sagrado e perante o mundo nada contra a correnteza das trevas. Tenha certeza do adventismo do sétimo dia, a qual você pertence. E se você não pertence, você é bem-vindo, você é amado, você é acolhido, mas eu vou falar daquilo que eu acredito. Então, querida igreja do Paraná, sabe o que o adventismo não é? A igreja adventista não é de açúcar, só para ficar agradando o gosto viciado do mundo. O cristianismo não é de papel, onde qualquer força amassa. Quase que amassou. Qualquer força, pode deixar, qualquer força amassa a Bíblia ou as páginas da Bíblia. O adventismo também, ele não é de areia, onde qualquer maré ou qualquer água desmonta as doutrinas. Não! O cristianismo também não é de gelo, onde não há amor, não há afeto, não há acolhimento. Isso o jovem dá uma goleada de calor humano. Cristianismo também não é de ferro, onde você não tem um pingo de flexibilidade para questões culturais e de gosto, que não firam princípios. Jovem paranaense, amo a tecnologia, mas o adventismo não é digital, ele é real. Não é de tela, é de abraço. E quem fica em casa só zapeando o melhor sermão do Brasil está perdendo a chance de viver a comunidade de uma igreja que se encontra. Cristianismo também não é, e eu vou falar, de alface. Para lembrar para você dois extremos. Cuidado com aqueles vegetarianos que devoram pessoas. E cuidado com aqueles carnívoros que vomitam as suas ironias. Se você é extremista de um lado ou do outro, de qualquer jeito você está errado. Deus nos chama para termos o equilíbrio do testemunho. Cristianismo também não é de ouro para mostrar sua ostentação e não é assombrado para dar medo no próximo. Sabe o que é o adventismo perante o mundo, querida juventude do Paraná? Nós somos um pronto socorro no coração das metrópoles contra a tormenta desse mundo. E aí eu peço a você, arquibancada e grande pessoal que está perto de mim, esse é o texto que eu quero que você leia comigo. Ellen White, Eventos Finais, página 47, para terminar essa noite de sábado no Fortes. Quero ouvir você falando com os anjos, vamos juntos. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere a sua suprema consideração. Satanás o quê? Amém? Eu não sei o que você leva do Fortes, mas leve a sua identidade profética, leve a sua identidade remanescente, leve a sua identidade impaciente, como um povo que enfrenta o pecado com a verdade. Ele vive a entrega para mostrar para o mundo o poder. E continuamos a viagem bíblica, porque em 1 Coríntios, não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em você. Você pode mostrar a tua digital para o mundo de um Espírito Santo que habita em você. Há poder. E aí olha que loucura. Efésios 3,16 nos diz: segundo a sua glória sejam fortalecidos com o quê? Poder. Jovem, não aceite menos do que o poder do Espírito em você. Onde ele está? E agora vamos para dois extremos bíblicos. Voltamos para o Velho Testamento, onde em Josué pararam as águas que vinham de cima. Quando a Arca da Aliança atravessa o Rio Jordão, ele se rasga em águas, porque ali havia o poder. E aí você vem comigo para o Novo Testamento, em Atos. Pela fé no nome de Jesus, deu a ele saúde perfeita. É Pedro curando um aleijado na frente do templo. No Velho Testamento tem poder em Josué, no Novo Testamento tem poder no livro de Atos. E eu te pergunto, tem poder no Fortes do Paraná? Pecado, verdade, entrega, poder. E já estamos no quinto.
resistência. E aí, jovem, agora eu vou mexer mais com você ainda. Porque saindo por aqui, amanhã com a tua barraca embaixo do braço ou não, ei, o diabo sabe que você veio. E tudo que ele vai fazer com a juventude do sul do Brasil é tentar zombar, prejudicar e armar ciladas para que quebre você depois de um final de semana lindo como esse. Jovem, eu não vou aliviar. Jovem adventista, ele resiste, ele persiste. Uma jovem esses dias me mandou no WhatsApp, não, no meu Instagram ali que eu recebo as mensagens, algo que eu achei engraçado. Pastor, para lidar com a luta, com o stalker, com o bullying, com os haters que eu tenho, aprendi a fazer uma oração que está dando certo. Eu falei, é mesmo? Que oração é essa? E ela me respondeu, pastor, agora eu oro assim, que todo o mal que me fazem vire um pix. Gostou, né? Está ficando rica, eu acho, ou você também. Que tal? Brincadeiras à parte, gente. Como é que você lida com os embates daqueles que te perseguem? O 3,16 responde. Um pastor, líder de jovens desse Brasil, que eu admiro também como os 4 que estão aqui, falou uma frase no seu Instagram que eu falei, uau, vai lidar com o meu ministério. Porque eu também enfrento isso. E ele falou, quer saber lidar com críticos e haters? Ele disse bem assim, você não deveria se preocupar demais com as críticas de quem você nunca pediria conselhos. Essa vale fotografar e postar. Por quê? Porque jovem, você às vezes se preocupa com aquele que nunca está do teu lado e dá uma crítica e você desmonta. Aprendi com o meu Instagram, com os haters que eu tenho, a não estar nem aí para quem me critica, mas eu nunca pediria um conselho. Agora, se o meu pai, minha esposa, hoje minha filha adolescente, o meu líder, meu presidente, que eu confio, me dá uma crítica, são pessoas que eu pediria conselho. Então, jovem, para de ficar dependendo da nuvem de haters que você tem e que não te dão conselho algum. Levanta a cabeça e segue em frente, amém? Essa é a juventude do Paraná. Tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis geram pessoas frágeis, e pessoas frágeis voltam a gerar tempos difíceis. Nesse looping sem fim, aonde é que você está? Falando em resistência, Êxodo, vai porque o Senhor vos tem visto e visitado no Egito, 400 anos, e você fica reclamando de 4 anos que está enfrentando uma tribulação. Deus não te abandonou. Resista, povo de Israel, resista no Êxodo, resista em 2025 no Paraná. Jovem que está com Deus, ele resiste. Pesquisa que veio da Universidade de Yale na semana passada, há uma busca geral do mundo de jovens por coisas mais conservadoras, coisas mais sérias e com mais profundidade. Isso aqui não é direitismo nem esquerdismo. Isso aqui é uma característica de jovens sérios, que estão se preocupando um pouco mais com princípios e valores. E aí essa frase talvez eu já te mostrei e você vai ler comigo de novo. Para você ser uma prostituta, não necessariamente precisa vender explicitamente o seu corpo. Basta você negociar os seus... Desculpa pelas palavras duras num sábado à noite, mas é com um sábado à noite que a gente lida com as garras das trevas. E de Copacabana para Arapongas, eu estou mostrando para uma juventude, quando você tem valores, você arrepia o inferno. Resista, jovem. Resista, jovem. Falei isso tempos atrás, mas mudou tanto a geração que eu vou repetir. Uma vez uma colunista usou uma expressão para as novas gerações, a qual a minha filha participa com 16 anos. Geração bolha de sabão. Porque tem corpo, parece que tem volume, tem colorido, tem cor, mas quando flutua e chega numa pontinha de grama, pluf, explode fácil. E aí ela trouxe uma ilustração que mexeu com a minha idade, vai mexer com a tua, porque agora eu vou ver quem é velho e quem é jovem. Eu estou com 49 anos, mas já tive 9 anos. E eu, hiperativo, sanguíneo, não parava quieto, lá no Rio de Janeiro, meu pai pastor da Central do Rio, imagine que eu ia para a calçada, ia para brincar, machucava, ralava o joelho, chegava em casa com a perna sangrando. Ia para o colo da mamãe, pedia carinho e amor.
E minha mãe, com tanto amor e carinho, me punha no colo, via meu joelho sangrando e falava com amor no coração, com vozes que vinham do inferno: machucou? Vai passar mertiolate. Eu quero saber quem foi do tempo do mertiolate que ardia. Levanta a mão. Velhos, tá? Velhos. Isso aqui não é doutrinário, tá bom? Mas é o remédio do diabo, assopra que passa uma ova. Era um instrumento que você separava a alma do corpo, porque o troço que ardia, eu ralava o joelho e era melhor amputar a perna do que sentir aquele ardido do mertiolate. Lembram disso? Ah, pastor, não ardia tanto. Ardia como se fosse a baba do demônio. Passaram os anos, eu de 9 anos passei a ter minha filha de 9 anos. E nesse processo alguém inventou um mertiolate que não arde mais, que é geladinho, que tem um mentolzinho, e você passa e fica gostosinho o teu machucado. E minha filha me irritava, porque quando ela também se machucava, chegava em casa dizendo o quê? Papai, tem mertiolate? Não ria porque eu me enfurecia. E eu falava: filha, se eu tivesse uma gota de mertiolate, eu passava em você inteirinha, só para me vingar da minha infância. Jovens, brincadeira à parte, você enfrenta uma geração mertiolate que não arde. E eu estou falando para jovens que têm resistência para enfrentar a influência do grupo, de um mundo que está todo mundo ficando igual. É a desarmonização da sua própria identidade pessoal. Hoje está difícil um jovem diferente do outro, que está todo mundo ficando igual. Qualquer semelhança, mera coincidência. Não posso falar muito, que isso aqui pode parecer bullying, e não é, gente. É só para você olhar. Seja você mesmo, seja você mesma, amém? Por favor. Será que a tua lápide vai ser essa aqui? Enterrado aos 80, mas já morreu aos 25. Por quê? Quando você quer agradar todo mundo, você morre mais cedo. Quando você quer agradar o grupo, você morre antes. Quando você quer agradar a patota, você vai morrer cedo. Ninguém vive feliz se só fica querendo fazer tudo que os outros esperam, querem ou exigem. Você é um jovem com resistência, você é um jovem com poder, você é um jovem que sabe o que quer, amém? Por isso fala comigo, Daniel. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: Nabucodonosor, não necessitamos te responder. Pá! Nem Trump era tão poderoso como Nabucodonosor. E você olhar na cara dele e dizer: não tenho medo de você. Eu sou um cristão que não tenho medo das hostes do mundo. Porque jovem, nesse sábado à noite, o jovem cristão do Fortes, ele cala a boca de leões, ele abre os mares vermelhos e ele arranca fogo do céu, porque são jovens que têm a força e a resistência que vem de Deus. Você tinha que ouvir isso, jovem, para resistir. Eu olho para você e vejo as tentações que você enfrenta, dos artistas que se quebram, dos casamentos que se rompem, dos adultérios pastorais, da pornografia que vem, do roubo de líderes que você nunca imaginou. Jovem, você recebe tudo isso, eu sei disso. Então nunca pense diferente. Deus não está mudando, não. O cristianismo de Cristo, Ele aceita todos, mas o cristianismo de Cristo não aceita tudo. Não dá para brincar de casar e descasar. Não dá para brincar de fazer só a tua vontade. Tem coisa que custa o preço do joelho sangrando no chão. Para de achar que Deus é teu garçom. Ele é teu nutricionista. Deus não está para te servir um prato que você pede, está para te dar o remédio que você precisa. Por isso, jovem, resista, porque em Sofonias, não tema Sião. Cuidado. Cuidado quando uma pessoa nua te oferecer uma camisa. Não sou contra você seguir quem você segue, enfim, vou deixar você com a tua vida digital. Mas o provérbio africano tem muita razão. Você é do tamanho das pessoas que você segue no teu Instagram. Você é do tamanho das telas que você rola no teu TikTok.
O que você consome te domina. E se você vai num youtuber, que a vida dele não presta, a vida particular dele não tem nada de exemplo, e você fica escutando as suas mensagens, cuidado, jovem, não aceite camisa de quem está nu. Você foi feito para ser diferente, forte, resiliente, porque venha comigo, em Filipenses, nós andamos de acordo com o que já alcançamos. Por tudo que é mais sagrado, você já alcançou grandes coisas para Deus. Então agora eu vou falar para alguém que precisa ouvir isso nessa noite. Você não é refém da sua árvore genealógica. Você não é refém do teu berço de papelão. Eu tenho paz para louvar a Deus, mas talvez você tenha paz para se envergonhar perante Deus. Se esse é o teu caso, você resiste, mesmo que esteja nascendo entre os cadáveres, você renasce numa nova árvore genealógica, a partir de você, para dizer, meu Deus, eu não vou seguir o ciclo da minha mãe, o ciclo do meu pai, eu vou mudar, porque eu sou um jovem forte e resistente. Se você tinha que ouvir isso, Deus sabe nessa escuridão que eu não enxergo, você não é refém de onde você veio. Jamais a tua certidão de nascimento vai ser mais importante que o teu visto no passaporte para o céu. Por isso, resista. E já estamos chegando no final. Falamos do pecado que tem a verdade no contraponto da entrega, que traz o poder com a resistência para agora a jovem adventista do sétimo dia, salvar do pecado e guiar no... Amém? Leia comigo 1 Samuel. Eis-me aqui. Amém? Samuel, um garoto, ele diz, eis-me aqui. Como eu amo pensar nisso, jovem. É serviço, é entrega. É isso que nós estamos aqui para fazer perante o mundo, mais do que matérias na televisão. É vivermos segundo Tessalonicenses, que nos diz, o Senhor da paz vai te fazer paz para o mundo. Me arrepia esse sermão. Porque é isso, jovem. Quem fala em paz não é dono da igreja. Quem fala em paz não tem banco cativo no cargo que você tem da igreja. Quem fala em paz deixa as novas gerações. Quem fala em paz delega. Você não tem a igreja nos teus braços. É para servir. É para servir. Então, por favor, o adventismo não está numa UTI brigando pela cor da máscara, ou se ela tem pérola ou diamante na máscara. E vou além, na batalha entre o trigo e o joio, cuidado quando o trigo se sente no direito de prejudicar o joio, porque deixa de ser trigo e passa a ser alecrim dourado. Deus não te chamou para ser alecrim dourado. Deus te chamou para você e eu estarmos com o mundo, servindo o mundo pelo poder de Deus. E por isso, 1 João, nós conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e por isso nós damos a nossa vida pelos nossos fortes Paraná. O cristianismo só vai abalar o mundo quando embalar nos seus braços os piores do mundo. Ao você amar o pecador, você não é conivente com o pecado, mas eu tenho medo do adventismo virar higienizado a tal ponto de destilação, pasteurização, que nós não servimos mais um mundo que precisa, com suas caras, bocas, digitais, lutas, escolhas, desescolhas, confusões, desorientações, vício, solidão, perdição, e é um mundo carente para viver. O jovem forte, você me aceita? E você diz, aceito sim, para que Deus possa tocar teu coração. Quem muda não é você que se acha cirurgião do outro, é Deus que transforma a vida do outro, e nós somos chamados para servir. Acabou, jovens. 7 pontos.
do pecado com a verdade, da entrega que traz poder, a resistência que nos leva a servir. Porque, amado jovem, tudo se resume em quem? Em quem? Esses dias me perguntaram: pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É o desabafo de você, jovem, talvez sem paraquedas e vendo a solidão dessa noite. Pastor, por que eu que faço tanta coisa boa, tem coisa ruim acontecendo comigo? Eu te respondo com a resposta de um pastor que disse: sabe por quê? E que injustiça é essa de coisas ruins acontecendo com pessoas boas? Sim, isso aconteceu. Somente com uma pessoa nesse mundo. E essa pessoa se entregou voluntariamente para isso. Para de achar que você é um mimadinho bom e que o mundo é ruim contigo. Eu e você somos pecadores. Para de achar que coisas boas acontecem com pessoas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nós estamos cada vez melhores, mas não temos o direito de exigir isso. Cristo sim, se rasgou para mostrar para nós que não existe piscina de likes nessa sociedade curtidólatra likeopata, onde o cristianismo sangra para dizer o que Cristo fez e faz por nós. Nós lemos 24 versículos da Bíblia nesses últimos 50 minutos. E agora vamos ler o 25º e último. Timóteo. Respira fundo e responde comigo as partes em vermelho. Em 1 Timóteo, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi justificado, contemplado, pregado, crido e recebido. Quem? Não ouvi Paraná. Quem? Não dependa a sua felicidade de nada, nem ninguém que não tenha morrido por você numa cruz, jovem. Teu namorado não morreu por você numa cruz. Aquele que te deflorou não morreu por você numa cruz. Teus pais não morreram por você numa cruz. Teu chefe não morre por você numa cruz. Então não dependa a sua felicidade de ninguém que não tenha ido à cruz para dizer: eu te amo. E numa noite de sábado eu te digo: Cristo ama você. Você não está ouvindo, arquibancada? Jesus ama você. Então, por favor, nunca mais esqueça que se o pecado é vencido com a verdade, que nos leva à entrega, para termos o poder de resistir, servindo ao mundo, é por causa de Cristo. Começamos e terminamos essa viagem bíblica em 25 versículos. Para agora eu te pedir que você feche os olhos e deixe brotar de dentro de você a frase que resume toda essa mensagem. Vem comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia não pereça mais. Amém? Fortes, é a última noite. Que não seja teu último sábado à noite, mas se for, que você nunca mais esqueça o que Deus espera de você, jovem. Eu falei 3 vezes essa mensagem, mas essa é a terceira e última. Eu me sinto ainda mais impaciente por ver você num sábado à noite, o demônio fazendo tudo para esse teto cair na nossa cabeça, mas os anjos segurando, dizendo: não mexe nesses jovens. Jovem querido, continuamos sendo novos hebreus em velhas Babilônias. A tentação não mudou, a cor não mudou,
a vaidade não mudou, a camuflagem demoníaca não mudou, mas nós somos os novos hebreus em velhas Babilônias, para dizermos: nós estamos aqui transformados e cicatrizados por Deus. São essas cicatrizes que fazem o ministério jovem ser a esperança de um mundo que olha: será que o jovem pode ser levado a sério? Será que aquela guria ali pode mudar de vida? Aquele cara só fez besteira. Pelo amor de Deus, jovem, cicatrize-se do Espírito Santo. Ouvi de um pastor aqui do sul do Brasil uma frase que marcou a minha vida. Ele disse: já está entre nós a geração dos trasladados. Você está entendendo a gravidade disso? Já está entre nós a geração que estará viva quando Cristo voltar. E é você. Última história. Eu fazia um casamento em Santa Catarina no ano passado. Foi o casamento número 93 da minha vida. Eu tenho um arquivo onde eu guardo tudo escrito com a minha letra, que só eu entendo. Cada casamento que eu faço é a história dos noivos com uma aplicação, e eu vou guardando. Eu tenho 95, já fiz mais 2 de lá para cá, mas aquele foi o número 93 que eu nunca vou esquecer. E agora a história é romântica, porque aquele casamento foi espetacular. Hoje os casamentos são com poucas pessoas, né? E ali foi num bosque em Santa Catarina, num domingo ao pôr do sol, onde tudo estava lindo, parecia que você estava encontrando um pedaço do céu, porque o verde das plantas, o sol com seus raios, a capelinha de vidro, a decoração natural, e tudo estava num clima tão gostoso que eu fiquei feliz, que foi um dos raros casamentos que eu consigo estar, inclusive, com a minha esposa do lado. Um casal um pouco mais vivido, já além dos seus 30 anos, e eu vi na história deles a oração, o jejum e a dependência de Deus. Eles pediram para fazer os votos, e eu falei: claro que sim, óbvio. Fizeram os votos, e jovens do Paraná, eu nunca mais vou me esquecer daqueles votos, porque em primeiro lugar foi a mulher que começou um voto lindo. Ela, pessoa que tem articulação boa de comunicação, foi falando, se expressando, e eu falando: uau, que bacana, foi lindo. Mas aí ela terminou os votos e passei o microfone para ele, e eu senti que agora a casa podia cair, porque o cara era mais altão, um homenzão, ele estava suando, estava nervoso, começou o microfone, senti que a sua mão tremia, e ele começou a falar. Eu falei: opa, se não cuidar não vai terminar os votos, vou ficar preparado aqui para continuar. E já aconteceu isso. Ele continuou, e quanto mais ele foi falando, eu fui percebendo que ele foi ficando calmo, foi ficando mais valente, corajoso. Chegou nos parágrafos finais, e a sua voz se avolumou, seu corpo se endireitou. Eu falei: uau! Até chegar na última frase, e dali para frente a minha vida mudou, porque eu ouvi de um noivo o que resume a nossa eternidade. Enquanto ele olhava para ela, agora as lágrimas se misturavam com as gotas de suor, e ele, muito mais calmo, muito mais romântico, muito mais paternal, ele começou a falar para sua esposa: amor da minha vida, eu só peço para você uma coisa, eu só peço para você ver em mim o que eu peço para Deus. E aí ele começou: eu só suplico que eu seja tão parecido com Jesus, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, quando eu sair de casa e voltar do trabalho, que eu seja tão parecido com Jesus no começo dos nossos dias e no começo das nossas noites. Amor, disse ele, que eu seja tão parecido a Jesus, que quando Cristo voltar, você encontre um rosto familiar. Ele falou, me entregou o microfone, e eu não falei, porque eu fiquei processando essa frase. Que espetáculo
Cheguei no carro e minha esposa olhou para mim, a primeira frase dela: amor, por que é que você não fez votos tão bonitos para mim? Jovens, que você seja tão parecido com Jesus, que quando Cristo voltar, as pessoas encontrem um rosto familiar. A mensagem de hoje não é para terminar com você rasgando teu coração em lágrimas, mas é para você ajuntar o que já foi rasgado nesses últimos dias e agora sair mais empolgado do que nunca, para você mostrar para o mundo o Cristo familiar no teu rosto, amém? E aí, jovem, poucas semanas atrás o TikTok me trouxe uma trend que eu não tinha como não compartilhar com você. Vários vídeos começaram a aparecer para mim e todos com a mesma ideia: jovens com fotos lindas, bonitas, paisagísticas, pôres de sol, sorrisos, e a frase era: o começo das coisas é tão bom que eu gostaria de morar no começo delas. Já viu isso? Foi tão bom o começo das coisas que eu queria era continuar morando no começo delas. E eu me pensei: Senhor, será que eu vivo uma juventude que se frustra a tal ponto de só querer viver lá no começo, porque o que vem depois destrói, desmonta, frustra? Não, jovem. Nessa última noite, nesse sábado à noite, é o momento de você entender: meu Deus, eu vou ser tão parecido com Cristo, que meus pais vão ver uma figura familiar quando Jesus voltar, minha namorada vai encontrar um Jesus familiar. Eu não tenho que voltar a morar nos começos das coisas, porque os meus olhos anteveem os sonhos eternos que eu tenho. Pendure na sua memória de futuro aquilo que você sonha, e você desse forte vai entender: meu Deus, não é morar no começo das coisas, é morar na eternidade de todas as coisas. É você aqui? É você aqui? Meu último recado para você: nem tudo vai dar certo. Aqui parece um encanto, e às vezes vai apertar teu coração, vai brotar lágrimas nos olhos, vai machucar tua pele, a cicatriz vai doer um pouco. E quando você sentir a luta, jovem, de querer voltar ao que era, ou não saber lidar com o que enfrenta, meu pedido a você: o nome de Deus, YHWH, não é um nome que a gente pronuncia. Na Bíblia, quando esse nome era escrito, os escribas trocavam de caneta ou de o que fosse da pena para escrever. O povo judeu diz que esse nome é impronunciável, tanto é que inventaram o nome Jeová para nunca ousar tentar falar esse nome. É o nome que se reporta ao Todo-Poderoso. E nós mais ocidentais tentamos falar Javé, Yahué, etc. Um dia eu ouvi isso de alguém que me marcou para sempre. YHWH é uma expressão que você não consegue falar com a língua, com os lábios, com os dentes. E o que é? YHWH. Não dá. É como se fosse um movimento que não usa língua, não usa dentes, não usa o maxilar, mas seria algo parecido com um respirar e um expirar. Sabe quantas vezes você respira numa vida até 60 anos de idade? 600 milhões de vezes. Nós nascemos porque em algum momento o nosso corpo disse. Passamos a vida com lágrimas, com lutas, com angústias, e se Jesus não volta, envelhecemos, o pôr do sol chega, e o último momento na vida até o coração parar de bater, é o último suspiro de uma existência que diz: querido jovem,
desse Fortes você vai levar para sempre a tua respiração para Deus. Quando as coisas ficarem difíceis, respira. Quando faltarem palavras na oração, suspira. Quando ficar tudo difícil, se agarra ao travesseiro e geme, mas lembra que é a coisa mais sincera da sobrevida de um ser humano que sobrevive do lado de cá dessa terra, dizendo que eu fui feito para o céu. Jovem, desculpa o tempo, desculpa o momento, mas nesse sábado à noite o que eu tinha que te dizer era exatamente essa urgência. Não brinque com aquilo que é eterno. Você é forte. Está despedaçada por um relacionamento destroçado, você é forte. Está arrasado porque foi largado, você é forte. É tóxica as lembranças que você tem numa saúde emocional destruída, onde tudo foi feito para contra você. Você respira e diz: Senhor Deus, eu avanço. Nessa mensagem derradeira dessa última noite, eu olho para uma juventude e digo: Senhor Deus, essa é a juventude que já está viva na volta de Cristo. Então que Ele volte, que o céu aconteça, e que a gente termina dizendo: Deus, eu pedi para o Mateus reger você. Vivemos tantas coisas nessas 72 horas, Mateus, é a última vez. Jovem, se você sentiu que esse 13:16 falou para você em 25 versículos da Bíblia, nunca diga que Deus não veio num sábado à noite te mostrar Bíblia, doutrina, verdade e, acima de tudo, a fortaleza em Cristo. Se é isso que você quer daqui para frente e para sempre, fique em pé. Se é isso que você quer daqui para frente e para sempre, levanta teus braços para quem está do teu lado e abraça forte. Fica assim, porque é assim que a gente vai cantar. E essa é uma música que não é para o Mateus cantar e você admirar, é uma música para o Mateus louvar e você louvar ainda mais forte, porque esse é o último louvor do sábado à noite do Fortes Paraná 2025, amém? Respira com toda a sua força, solte a voz com toda a sua dependência, e que esse lugar fique ainda mais sagrado e divino do que já esteve, graças a Deus, e a geração mais forte da face da terra, amém. Eu creio sim, sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar.
novo, eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, para sempre eu estarei feliz, eu viverei. Amém? Por favor, vontade de segurar vocês aqui, trancado até a volta de Jesus. Não vai dar. Em segundos você vai sair por esses corredores, viver o teu sábado à noite. Não estraga aquilo que a gente construiu junto aqui. Para o inferno com as tentações do mal. Vai curtir, vai brincar, vai rir, mas continua salvo. Leva o fortes no teu coração. Meu último momento desses 3, e meu recado de pastor, pai, jovem do céu nessa terra, seja forte nessa terra, para você ser forte na nova terra. Fecha teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Em mais de 1 hora aqui nós estamos lendo a Tua Bíblia, vivendo emoções, pensamentos, reflexões e imagens. Mas Tu sabes o desespero que se apodera de mim quando um sermão termina. Que ele continue no coração desses mais de 3.200 jovens aqui. Eles estão abraçados como se estivessem nos Teus braços. Cantaram na beiradinha do céu. E que nada, meu Deus, quebre esse momento lindo que eles estão vivendo, de antever a eternidade pela fé. Que eles sejam mais parecidos com Cristo. Que o mundo encontre um rosto familiar. Que eles não se preocupem, Senhor, em voltar ao começo das coisas, mas em viver daqui para frente a eternidade de todas elas. Então fortaleça, Senhor, dê poder e resistência, para com a verdade vencerem o pecado, na entrega servirem o mundo com Cristo, até o 3,16 da Bíblia se tornar a realidade universal nos portais do reino de Deus, quando Cristo voltar. Somos Teus jovens, Teus filhos, fortes hoje, fortes por todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.